Olá! Na nossa aula de hoje, vamos estudar a 8ª bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Vamos ler em Mateus no capítulo 5, do verso 10 ao 12. A palavra de Deus diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Jesus, no versículo 9, ele fala sobre os pacificadores, tema da nossa última aula. E aí dá um salto e passa a falar de perseguição. Do ministério da reconciliação direto para uma experiência de hostilidade. É estranho, mas é só olharmos para a nossa vida. Por mais que nos esforçamos para fazer a paz com determinadas pessoas, elas se recusam a viver em paz conosco. Já aconteceu isso com você, né? Eu creio que sim. Como disse na aula anterior, às vezes seremos mal interpretados, receberemos ingratidão e podemos até mesmo fracassar no processo de pacificar os conflitos, sabes? Não tomam a iniciativa de opor-se a nós. Eles tomam essa iniciativa e nos injuria e persegue, faz de tudo. Essas pessoas não nos perseguem por causa das nossas fraquezas ou por acharmos que não conseguimos. Nos persegue por causa da justiça, pois a justiça precisa fazer parte da vida de um cristão. E também nos persegue por causa de Jesus. Sim, Ele mesmo disse, por minha causa vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Essas pessoas não amam a justiça, essa mesma justiça que você e eu sentimos, fome, sabe? Daquele versículo que a gente falou algumas aulas atrás. O reino de Deus é um reino que luta contra o reino das trevas. E o reino das trevas luta contra o reino de Deus. E como Jesus mesmo disse, que devemos reagir quando somos perseguidos. A resposta a esse versículo é regozijai-vos e exultai. Nossos filhos, os filhos de Deus, nós não nos vingamos das pessoas, sabe? Romanos diz isso. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando falarem alguma coisa contra vocês, leva a paz. Não vos vinguei, sabe? Não seja vingativo. Por quê? Porque a vingança pertence ao Senhor. Ele mesmo diz que retribuirá. Não deixa a perseguição que você sofre tirar seu bom humor. Não somos crianças mimadas, né? Não. Não devemos ficar com autopiedade e muito menos fazer de conta que gostamos. Tudo bem, né? O que devemos fazer é regozijarmos em Cristo e pular de alegria. Sim, porque devemos nos regozijarmos e pular de alegria, porque grande é o nosso galardão nos céus. Sabe, tem pessoas que pensam que essa vida que vivemos aqui na Terra, é tudo, é o fim, acabou. Lutam desesperadamente para ter tudo aqui na Terra. Deixa de lado Deus, deixa de lado a família, os amigos para, tentar ter tudo na vida. Mas no final eles vão ver que eles estão perdendo as coisas mais importantes.
Mas a verdade é que, mesmo se perdermos tudo aqui na terra, por sermos filhos de Deus, herdaremos tudo nos céus, porque somos co-herdeiros com Cristo. Não estou falando de méritos, sabe? Os méritos de irmos para o céu, de sermos salvos. Tudo isso é mérito de Cristo. Recebemos dele, de graça, através da sua maravilhosa graça. Nada depende de nós. Às vezes somos perseguidos por sermos genuínos, sabe? Diferentes. Essa palavra é muito importante para a gente. Por sermos autênticos, pelo simples fato de sermos cristãos. Como disse Jesus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Regozijemo-nos e alegremo-nos por sermos fiéis, leais ao Senhor Jesus. Vivemos na verdade e na justiça. E se sofrermos, sabemos por quem estamos sofrendo. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Profetas, apóstolos, discípulos de Cristo foram presos, ameaçados, apedrejados, provados, torturados e até mortos. Necessitados, afligidos, maltratados, homens e mulheres ao qual o mundo não é digno deles. Nada que fazemos ou passamos por amor de Cristo será em vão. O nosso testemunho é de grande valia. Não devemos ter vergonha do Evangelho e de sermos cristãos, pois pertencemos a um reino eterno, cujo rei deu a sua própria vida por amor a nós, por amor aos seus súditos. O verdadeiro herói, o verdadeiro super-herói é Cristo. Sim. Se somos desprezados e rejeitados, injuriados e perseguidos por amarmos a Cristo, se tivermos fome, sede de justiça, sofreremos por causa da justiça. Não tem como o cristão precisar ser diferente, sabe? Ele precisa ser uma pessoa diferente, santo, separado, aliançado com a palavra de Deus, submisso a tudo que Cristo diz. Sei lá onde vamos parar com todo o sofrimento, mas vamos sofrer por amor a Cristo. Receberemos hostilidades, e essa hostilidade só tende a crescer. Mas se somos fiéis, se somos firmes na palavra de Deus, olharemos para tudo isso e ficaremos firmes. Quantas pessoas são humilhadas por serem humildes? São deixados de lado e até mesmo dentro das igrejas, por não ser à altura dos que as julgam. Mas se olharem além da aparência, se verem o seu coração, se conseguirem enxergar o que Deus vê, talvez reconhecesse. Mas quem julga a aparência, na verdade é cego, sabe? Lutero inclui a perseguição e o sofrimento como sendo um sinal da verdadeira igreja de Cristo. Definiu a igreja a uma comunidade dos que são perseguidos e martirizados por causa do Evangelho. Não pense que o cristão não pode sofrer e sofrer perseguição. Ele vai sofrer. O Senhor Jesus sofreu. Por isso, não ache estranho se você ou um cristão que você conheça sofra. Faz parte da vida cristã, tá? Não tem nada de errado nisso. Sofrer perseguição por causa de Cristo é um privilégio para todos aqueles que anseiam pela justiça e pelo amor a Cristo. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço.